Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou César Augusto e este é o Panorama. Hoje morreu último membro da Orquestra de Mulheres de Auschwitz. Esther Barahano morreu aos 96 anos. Quando tinha 18 anos, no campo de Auschwitz, na Polônia, onde os nazistas matavam judeus com a questão da seleção final da questão judaica, aprendeu a tocar acordeon por causa de um instinto de sobrevivência, e assim foi. Ela aprendeu a tocar acordeon porque era a única forma que se sentia, vamos dizer assim, humana. Ela queria, quando escapou do campo de concentração para mulheres em Ravensbrück, ela não deixou mais que ninguém esquecesse as memórias de um horror do Holocausto. Nas últimas semanas, várias pessoas quase de contagem centenária morreram lembrando-se da questão do Holocausto. Mas é uma questão que tem que ser discutida. Enquanto vimos negacionismos e ainda assim pessoas dizendo que não existiu o fato de Auschwitz ter matado mais de 1 milhão de judeus, ciganos, comunistas, prisioneiros de guerra, por causa que nunca viveram aquele momento. Mas as memórias são tanto quanto um aprendizado sobre os erros e sobre os acertos. Diante de um horror de guerra, os soviéticos tiveram que lidar com libertação de campos, tanto em seu avanço final até Berlim, liderados pelo Marechal Zhukov. Mas como é que nós vamos lidar com este legado tanto quanto preocupante e que não pode ser perdido para as futuras gerações em um momento que a xenofobia e o antissemitismo ganham campo no mundo? Esther Barahano mostrava isso porque o instinto de sobrevivência dela era tocar acordeon. O acordeon salvou sua vida quando ela viu aquele instrumento sendo mal tocado por um soldado nazista. Mas ela, com aquele instinto de sobrevivência aos 18 anos, viu que era a única solução. Tanto que sua morte hoje foi lembrada na mídia alemã, e uma nota do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, então no Twitter do ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas. Maas está sendo elogiado na Alemanha por sua postura de defender os direitos humanos em um momento que os direitos humanos são esquecidos. Ele foi duro ao criticar os húngaros por causa da lei anti-LGBT que o governo húngaro aprovou no parlamento, onde proíbe que as crianças tenham educação sexual ou saibam sobre a questão da comunidade gay na Hungria. Então logo, Heiko Maas também é reconhecido por cobrar do Irã sobre a questão dos direitos humanos, ou até mesmo cobrar dos próprios alemães. Nunca vimos isso na história da Alemanha contemporânea, de um ministro das Relações Exteriores ser tão influente tanto no campo externo quanto no campo interno, sendo que Heiko Maas assumiu o cargo apenas há 4 anos atrás, diante de um arranjo entre democratas cristãos e sociais-democratas na Alemanha para permitir um quarto governo de Angela Merkel. Mas isso mostra que também temos muito a aprender. O aprendizado com a história nos ensina os erros e os acertos, como eu disse, mas também nos permite a reflexão. Hoje, o Talibã já anunciou que conquistou 85% do território afegão, sendo que as capitais das províncias ainda são as ilhas que não foram invadidas taticamente pela milícia islâmica. O grupo guerrilheiro ainda não quer atacar ainda as milícias por causa de um acordo de paz firmado com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo que perde terreno, o governo de Cabul, que é amparado pelas potências ocidentais e até orientais, já pediu que o Talibã voltasse às mesas de negociações para estabelecer o futuro do Afeganistão.
Já vimos esse filme antes? Sim, em 1989, quando os soviéticos retiraram-se suas tropas do Afeganistão, após uma intensa campanha de guerrilha feita pelos militantes mujahedins. Os militantes mujahedins foram armados com baterias antiaéreas Stinger, que foram dadas pelo governo americano na estratégia de Ronald Reagan fazer 2 ou 3 Vietnãs para atazanar a vida dos soviéticos, como os soviéticos fizeram na Guerra do Vietnã, dando apoio militar ao Vietnã do Norte, quando os americanos davam apoio militar ao Vietnã do Sul. E quando vemos aquela cena desesperadora, os vietnamitas do Sul em Saigon pedindo para serem resgatados pelos helicópteros da polícia do exército americano após a retirada do staff diplomático e militar de Saigon para navios norte-americanos que estavam no Golfo de Tonkin. Mas isso não é tão duro assim. O Afeganistão é conhecido como ser um cemitério de impérios. Após a derrocada do Império Britânico no século XIX no subcontinente indiano e do Império Soviético nos anos 80, e agora dos Estados Unidos, onde Joe Biden, como dizemos ontem aqui no Periscópio, disse que a guerra do Afeganistão cumpriu seu objetivo em 2011, ao acabar com a Al-Qaeda e matar Osama Bin Laden, que, vamos dizer assim, planejou os ataques de 11 de setembro, o motivo original da guerra do Afeganistão. Mas o governo afegão não conseguiu montar uma força de segurança capaz de defender o país. Ao mesmo tempo, as milícias, os soldados, estão desertando-se para as regiões de fronteira, como aconteceu na quinta-feira com 1000 soldados afegãos que foram entrar na fronteira com o Tajiquistão. As fronteiras com o Irã e Turcomenistão estão fechadas e controladas pelo Talibã. A questão humanitária é tão grande que até a OMS pediu que para ambos os lados permitissem a entrada de suprimentos médicos e pessoal para ajudar os feridos nas comunidades remotas do país. Ao mesmo tempo que os afegãos estão preocupados sobre seu futuro ou a ausência de uma possibilidade de estudar no exterior, como por exemplo a questão dos tradutores e suas famílias que ajudavam o exército americano, que vão ser incorporados pelo governo Biden como forma de acordo, o mundo está um tanto quanto em êxtase. Não é para menos. Na China, o governo chinês anunciou que qualquer empresa de tecnologia chinesa, as Big Tech chinesas, como aconteceu com o app de caronas Didi Xuxing, terão que pedir autorização ao governo chinês para fazer ofertas públicas de ações na bolsa de valores fora da China se atingirem um teto de 1 milhão de assinantes ou de clientes que usem os seus serviços. A China de 89 era a China que, apesar das bicicletas serem maioria em Pequim, foram reprimidas com tanques e um chinês solitário no qual não sabemos seu destino até hoje, passados-se quase 35 anos. A China de hoje está discutindo se os dados dos cidadãos chineses podem ser vendidos para o Ocidente, como acontece com os dados dos clientes ocidentais. Mas a questão de segurança nacional e segurança interna impera em Pequim. As recentes perseguições contra os conglomerados de tecnologia chineses mostram que o Partido Comunista se atentou ao fato que a tecnologia pode ser a sua próxima ameaça a um futuro próximo. Não é por menos, enquanto Pequim está lidando com a questão da repressão contra as gigantes da tecnologia, como reprimindo, dando autorizações apenas para que elas possam fazer ofertas públicas de ações em Nova York ou em bolsas europeias após serem dado um certificado, se caso elas atingirem a marca de 1 milhão de clientes ou de inscritos em seus apps, está agora acontecendo em Taiwan. Taiwan
era conhecida como a China nacionalista. Só que, até hoje, com a política de uma China do então presidente americano Jimmy Carter, os taiwaneses são apenas reconhecidos como países independentes por 17 nações. E Pequim está pressionando várias nações a romperem laços com Taiwan em benefício de acordos comerciais com a China continental. Mas os jovens taiwaneses estão dispostos a lutar por seu país, caso Pequim ouse entrar com um conflito militar, já que Japão e Estados Unidos já anunciaram que irão defender o arquipélago taiwanês em caso de interferência chinesa. Mas nem tudo são flores. O Kuomintang, que era o antigo partido nacionalista que dominava a China até a ascensão de Mao Zedong, quer dizer, em sua revolução em 1949, ainda quer paz com Pequim. Os chineses e taiwaneses ainda têm relações cordiais, ou por meio das agências de respectivos governos que tratam de assuntos de comum acordo, ou até mesmo por investimentos. Mas desde 2016, com Tsai Ing-wen assumiu o cargo de presidente de Taiwan, ela prometeu que o país teria liberdade. Taiwan é o primeiro país asiático a permitir a parada gay e permitir o casamento gay, algo impensável em várias outras nações da região do Extremo Oriente, como China, Coreia do Sul e até mesmo Japão. Mas a sua liberdade é calcada num pacto de defesa estabelecido pelos Estados Unidos e pelo Japão. Mas ao mesmo tempo, Taiwan tem escaramuças com Coreia do Sul e Japão em relação a ilhas inabitadas, tanto pelo fato do Mar do Sul da China ser muito estreito nos mapas e a questão diplomática permite que qualquer mar territorial seja estendido por 200 milhas náuticas, o que é impensável, porque na China ou na Ásia, várias nações não têm controle sobre as tais 200 milhas náuticas permitidas por leis em acordos internacionais. O que mostra que Pequim está com ansiedade diante da ascensão de grupos como Alibaba, Tencent ou Didi Chuxing é que eles podem ter poderes e terem que prestar contas ao Ocidente vamos dizer, independente da relação com Pequim, por oferecer serviços fora da Ásia. Não é só Pequim e Taiwan que estão com problemas, a Tailândia também. A Tailândia, onde o rei, que é monarca, mora mais na Alemanha do que em Bangkok, tem que lidar com um primeiro-ministro general que não é muito afeito à imprensa e já declarou que vai censurar todo mundo. Isso é normal, porque os tailandeses sempre conviveram com 12 golpes de estado durante os quase 70 anos de monarquia do rei Bhumibol. Já o rei Rama X, Rama X, já deixou claro que vai preferir morar na Alemanha, onde tem uma casa, e em vez de ficar em Bangkok como chefe de estado e como manda a Constituição de 2014. Mas o primeiro-ministro Pradyut Chan-o-cha já deixou bem claro que não vai levar a sério o rei e vai mandar desmandar, como acontece nas democracias de partido único, como em Myanmar, com os militares mandando e desmandando, e no Camboja, sem contar Laos e Vietnã. Tudo isso mostra que a lição que Esther está barrando de aprender um acordeon no meio de uma grande crise como a questão da Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração mostra que a história é necessidade e uma forma de pensar sobre o mundo contemporâneo. Porém, parece que esquecemos disso quando lidamos com o bombardeio de notícias das redes sociais, nos sites ou até mesmo no WhatsApp. Enquanto Esther, que Deus o tenha, aprendeu a sobreviver tocando apenas um acordeão. Este foi o Periscópio de sábado. Você vai ouvir ele na edição postada no Mixcloud da Rádio Desbravadores e do perfil do Periscópio no Mixcloud.
Sempre teremos todos os dias uma edição de 15 minutos com o resumo das notícias e dos fatos do dia. E ainda assim, comentando sobre o mundo e a humanidade. Eu sou César Augusto. Este é o Periscópio, dedicado a Esther Barahano, a única mulher onde o acordeon foi capaz de salvar uma humanidade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.